Você acompanha nesta semana aqui no Band Cidade, primeira edição, uma retrospectiva do ano de 2013. Hoje vamos relembrar os meses de janeiro, fevereiro e março. E o ano começou agitado com a posse dos novos prefeitos. Cerca de 500 pessoas compareceram à posse do prefeito Ortiz Júnior e dos vereadores eleitos para a Câmara de Taubaté. Durante a cerimônia, os políticos entregaram uma declaração de bens e receberam o diploma do cargo que devem exercer nos próximos 4 anos. A sessão solene foi presidida pela vereadora Maria das Graças Gonçalves, eleita com a maior quantidade de votos. Ortiz Júnior assume a prefeitura depois de disputar o segundo turno com o candidato do PT, Isaac do Carmo. Ele teve mais de 99 mil votos, o que corresponde a 62% dos votos válidos. Durante o discurso de posse, Ortiz Júnior disse que recebe uma cidade com muitos problemas, devido ao descaso da administração anterior. Ele afirmou ainda que as prioridades são as áreas da saúde e da segurança. A gente tem a ideia de fazer um grande mutirão de saúde para poder zerar essas filas enormes. Nós temos filas aí com 3, 4 mil pessoas esperando por consulta de ressonância magnética, de ultrassonografia, de endoscopia, enfim, a gente tem uma fila interminável. A ideia é que nos 100 primeiros dias a gente possa fazer um grande mutirão para zerar as filas e na área de segurança pública implantar de imediato a atividade delegada e começar a licitação e o planejamento para a implantação do COI. Além disso, Taubaté tem uma pequena guarda municipal criada. A gente precisa treinar melhor essa guarda para que no dia 1º de fevereiro, quando as aulas retomarem, essa guarda municipal possa estar na porta da escola fazendo a ronda preventiva. Ortiz Júnior assume o cargo sob denúncias de fraude nas licitações da Fundação de Desenvolvimento da Educação, que era presidida pelo pai dele, o ex-prefeito Bernardo Ortiz. A Folia de Reis deu as boas-vindas ao novo prefeito. O espetáculo na Câmara Municipal abriu a solenidade de posse de Carlinhos Almeida, que depois de 3 tentativas, finalmente chega ao poder. De uma emoção enorme, mas sobretudo uma garra, uma disposição de trabalhar 24 horas por dia pela nossa cidade. É o cargo mais importante da minha vida, administrar minha cidade. Eu que cheguei aqui com 1 ano de idade, há 48 anos atrás, minha família não tinha sequer onde morar. Sobreviveu com muita dificuldade, então tudo o que eu tenho eu devo a São José. Na sessão presidida por Wagner Balieiro e com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, os 21 vereadores eleitos foram os primeiros a assumir os cargos. Só depois de mais de 1 hora de espera, o prefeito e o vice fizeram o juramento. E em seguida assinaram o livro de posse. No discurso, Carlinhos agradeceu o apoio da família, prometeu manter diálogo com a Câmara e definiu desenvolvimento econômico, saúde, educação e mobilidade urbana como prioridades de governo. Então, investimento em transporte de massa, em obras viárias, em corredores de transporte, será uma prioridade do nosso governo. As chuvas e a morte trágica de um dos maiores atores do país também marcaram o começo do ano na região. A residência do ator ficava neste sítio a 30 quilômetros de Guaratinguetá. O caseiro José Artêrio de Almeida foi o primeiro a encontrar o corpo de Valmor Chagas. A casa onde morava Valmor Chagas fica aqui a cerca de 150 metros. O acesso ao local ficou restrito pela família. Do local, eles encontraram o Valmor Chagas sentado numa cadeira, e em cima das pernas dele uma arma, e com um tiro na cabeça. O tiro entrou do lado direito, na têmpora direita, transfixando para o lado esquerdo. O caseiro explicou que uns 15 minutos antes se conversou com ele, ele foi até a casa, quando voltou ele já estava tirado, ele não ouviu nenhum disparo. O boletim de ocorrência foi registrado como suicídio, mas um inquérito foi aberto para apurar o caso. Foi tomada a cautela de solicitar exame residuográfico, tanto da vítima como do caseiro, para se ter certeza disso.
O corpo do ator começou a ser velado no cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, às 11 horas da manhã. Parentes e amigos mais próximos permaneceram no local às portas fechadas. A prima de Valmor Chagas disse que a família está muito abalada. Eu recebi pelo nosso primo, né? Que ele disse que ele havia morrido, que achava que era suicídio. Por volta da 1h da tarde, um delegado esteve no cemitério para resolver com os parentes a liberação da cremação, que 1 hora depois foi autorizada pela Justiça. A Justiça já autorizou a cremação e já deve ter se tomado todas as medidas cabíveis no sentido de apuração de elementos necessários para a apuração. A única filha do ator, Maria Clara Becker, chegou ao cemitério no começo da tarde e não quis gravar entrevista. Às 4h30 foi realizada uma cerimônia religiosa reservada a parentes e amigos. Logo depois, o corpo de Valmor Chagas foi cremado. O rio Una transborda e traz muitos problemas aos moradores do bairro dos Remédios, na zona rural de Taubaté. Com a chuva, a estrada de terra fica assim, cheia de buracos, o que dificulta ainda mais o acesso. A partir deste ponto aqui da estrada, nós não conseguimos mais passar de carro. De acordo com os moradores, pelo menos 7 casas estão alagadas desde a noite de domingo. O rio Buquira transbordou e cerca de 50 casas no bairro Mirante do Buquirinha ficaram alagadas. Pelo menos 150 pessoas foram levadas para uma igreja improvisada como abrigo. A principal via de acesso do bairro foi tomada pela água. E mesmo com a forte correnteza, motoristas se arriscaram. A Defesa Civil disponibilizou um bote e também uma corda-guia para os moradores que atravessavam o acesso. Uma tromba d'água de 4 horas elevou em 10 metros o rio Boiçucanga, que invadiu mais de 300 casas e matou uma menina de 11 anos. A Defesa Civil intensificou o monitoramento na cidade. De 5 em 5 horas, os agentes verificam as condições do solo. E em alguns locais já houve escorregamento. As trincas nas paredes também são analisadas. Ao todo, 105 pontos estão sendo monitorados pela Defesa Civil em toda a cidade de São Sebastião. Mas o bairro Juqueí, onde nós estamos agora, é o local que mais preocupa as autoridades. Hoje ainda não choveu, mas a água barrenta continua descendo das encostas. E aquele poste ali ao lado, inclinado, indica que o terreno está cedendo. A força da enchente foi tanta que derrubou essa ponte. A Defesa Civil de São Sebastião chegou a receber um alerta de chuva, mas as informações não tinham detalhes sobre a intensidade do temporal. Quase 150 casas foram alagadas. 233 pessoas ficaram desalojadas em 4 bairros de São Sebastião, entre eles Maresias e Cambori. O dia foi de muito trabalho e de contabilizar os prejuízos provocados pela chuva em Guaratinguetá. No bairro Manuel Carioca, a enchente chegou até 1 metro de altura e invadiu várias casas. Nesta residência, foi preciso abrir um buraco para escoar a água. Este morador passou a manhã retirando a lama. Ele conta que na hora da chuva trabalhava fora e a mulher estava em casa com a filha recém-nascida. O nível do rio que corta São Luís do Paraitinga está 3 metros e 40 centímetros acima do normal. Cerca de 20 casas já foram inundadas desde ontem. Dona Rosa teve que deixar tudo. Só conseguiu levar os peixinhos que estavam dentro do aquário. Segundo o Corpo de Bombeiros, 7 pessoas estavam no local. 5 delas dentro do rio, quando foram surpreendidas por um grande volume de água. Uma conseguiu escapar com ferimentos leves, já as outras 4 foram levadas pela força da enxurrada. A Cachoeira do Tombador fica em Ubatuba, perto da divisa com o Rio de Janeiro. Além de Lucas, Adriano Cabral, de 43 anos, Augusto Budim, de 34 e Zenilda Nobre da Silva, de 32 anos, morreram. Todos moravam em Ubatuba. A ponte que leva até a Cachoeira do Tombador está coberta pelo rio. O local, embora procurado por turistas e moradores da cidade, é de difícil acesso. Amanhã a gente continua com a retrospectiva. O Band Cidade, primeira edição, termina aqui. E a gente termina também com as imagens da participação de telespectadores da nossa região que registraram a árvore de Natal em casa. Um ótimo Natal para você. Amanhã a gente tem um novo encontro às 10 para 1 da tarde. Até lá. You're speaking.